pode ser um canal de Deus nessa manhã, compartilhando essa live com alguém, deixando aí o seu comentário, o seu pedido de oração, para que nós possamos estar orando para vocês. Queridos, nós estamos preparando algumas surpresas na próxima semana, no sábado, no período da tarde, das 16 às 18 horas, serão 2 horas. Nós vamos estar aqui, uma equipe, ainda vou convocar os nossos líderes, nossos pastores, o presbitério da igreja, aqueles que tiverem possibilidade de estarem aqui. Nós estaremos na frente da igreja do nosso templo aqui, na Ayrton Roxo, 256, o Alto da Boa Vista. Estaremos orando por vocês, estaremos recolhendo alimentos, ungindo vocês, orando por vocês. Vocês não vão descer do carro, vocês vão passar com o carro aqui, vão receber oração, vamos trocar um olhar aqui. Algumas pessoas faz tempo que eu não vejo pessoalmente, e você vai passar com o seu carro. Então nós queremos ter um tempo de qualidade com vocês. É isso, no momento é isso que nós podemos fazer. Então nós vamos assim o fazer. Estamos com muitas ideias. Depois eu vou compartilhar uma ideia das pessoas que estão enviando ideias para que nós possamos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Algumas ideias já serão colocadas em práticas ainda essa semana. Outras ideias serão compartilhadas nos dias futuros, nos próximos dias, mas eu quero compartilhar tudo isso na linha de transmissão da nossa igreja depois aí, em nome de Jesus. Pessoal, você que é liderado aí, você que tem um líder de célula, eu tenho sentido falta de alguns líderes, sabe, na linha de transmissão, nas conversas, você manda recado, às vezes não dão feedback de volta. Tenho sentido falta de alguns líderes. Então você que é liderado, convoca o seu líder, fala assim: ei, por que você não está assistindo as lives? Por que você não está acompanhando? Esse é o momento que nós não podemos nos distanciar. Esse é o momento que nós precisamos estar juntos. Eu preciso de vocês, essa equipe de pastores, de líderes, eu preciso muito de vocês neste momento, Não existe homem de ferro, não existe super-homem, nós temos as nossas limitações. O apóstolo Tiago diz que Elias era sujeito às mesmas paixões, ou seja, Elias também era um homem de carne, de osso, como eu e você. Então nós precisamos nesse momento um do outro. Não se afaste, a não ser que você tenha um motivo muito forte para isso, mas se você tem um motivo muito forte, você precisa compartilhar esse motivo. Então, se você que é líder de célula, não está vendo o seu líder aí aparecendo nas lives, compartilhando, interagindo conosco, participando dos cultos, cobre ele. Por que ele não está fazendo? Por que ele não está participando? Por que nesse momento que deveria aparecer, nesse momento que deveria estarmos unidos, essas pessoas têm se escondido? Deus tem nos levantado para esse momento de crise. Então não é momento dos homens e mulheres de Deus se esconderem. Pelo contrário, agora é a hora da luz brilhar no meio da escuridão. Agora é o momento eu e você colocarmos a nossa cara à frente, estarmos na frente da batalha. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então não é hora de você ir para redes sociais, falar de Jesus, é hora de você dizer: eu não quero sair na rua. Não tem problema, grave um vídeo dentro da sua casa, fale dentro da sua casa, assista os cultos dentro da sua casa, compartilhe algo dentro da sua casa, tá bom? Então você que eu tenho sentido falta de alguns líderes, tá bom? Eu espero que em breve vocês se manifestem, porque é para isso que nós temos escolhido vocês como líderes, é para isso que nós temos levantado vocês, tá? Se é um membro da igreja a gente até entende, mas se é um líder que é exemplo, você não pode ficar escondido, você não pode ficar camuflado nesse momento dentro da caverna, a não ser que você tenha um motivo muito sério para isso. Mas se você tem um motivo, você precisa compartilhar isso com os seus pastores, com a sua liderança. Não pode simplesmente sumir sem dar uma satisfação, tá bom? Eu espero que essa semana você realmente apareça e dê aí uma satisfação. Pastor, eu tenho aparecido, eu estou aqui, então essa palavra não é para você, tá bom? Fica, aquieta o teu coração. Vamos lá, eu tenho uma palavra de Deus para ministrar sobre o teu coração. Livro do profeta Jeremias, o profeta chorão, o profeta das lágrimas, o profeta das lamentações. Esse profeta que foi de maneira extraordinária muito usado por Deus para um tempo, para um propósito. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1 e verso de número 4 e 5. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, verso 4 e o verso 5. Eu quero ler e ministrar algo sobre a vida de vocês.
em nome de Jesus. Queridos, o tema da mensagem, o tema da palavra desta manhã é criados para um propósito. Deus tem falado muito ao meu coração. Na ceia que nós ministramos há quase 15 dias atrás, eu falei sobre Esther, né, sobre propósito. Você cumpriu o seu propósito, você foi chamado para um propósito. E essa semana Deus tem falado muito ao meu coração sobre propósito. Então eu quero falar um pouquinho sobre propósito nessa manhã. Vamos lá. A minha tradução bíblica diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, ou no ventre da sua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, o Senhor falando ao profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conheci. E antes que saísse, antes que você nascesse, antes que você saísse da madre da sua mãe, eu já tinha te consagrado e te constituído profeta sobre as nações. Ou seja, queridos, Deus não fez o propósito por causa de mim ou por causa de você. Deus me criou, Deus te criou por causa do propósito. O propósito nasceu antes de mim, o propósito nasceu antes de você. Não foi você que nasceu antes do propósito, mas você já nasceu porque tinha um propósito te aguardando, tinha um propósito de Deus te esperando. Quando Deus está falando com Jeremias, é isso que Deus está dizendo para Jeremias. Jeremias, antes de você nascer, eu já tinha definido o seu propósito. Eu já sabia qual era o propósito do seu nascimento, o para que você nasceria. Porque é tão importante saber que você nasceu e que você está vivo, é descobrir o porquê que você está vivo. Tem muitas pessoas que na verdade não estão vivendo, porque uma pessoa que não descobriu ainda qual é o seu propósito, essa pessoa ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Porque enquanto você não descobre o seu real, o seu verdadeiro propósito de vida, então você não está vivendo, você está sobrevivendo apenas. E eu oro a Deus para que nesta manhã, em nome de Jesus, se você ainda não descobriu o seu propósito, que realmente você, obrigado meu filho, que você realmente descubra qual é o seu propósito de vida, o para que você nasceu, para que você foi criado. Tá? Se você já descobriu o seu propósito, não fuja dele. Se você já descobriu o seu propósito, potencialize ele. Viva para que esse propósito seja cumprido de maneira efetiva e relevante na sua vida. Quando você olha para a libertação do povo lá em Êxodo, no Egito, você vê Deus preparando e levantando um homem chamado Moisés para ser o libertador do povo. Você vai ver que Deus teve uma conversa com Abraão há mais de 400 anos antes, falando com Abraão e dizendo: olha, o meu povo ficará cativo no Egito, mas eu vou libertar o meu povo. Deus já estava fazendo menção de um libertador. Deus já estava falando de Moisés, milhares de anos, centenas de anos antes de Moisés nascer. Deus já tinha um plano, Deus já tinha uma missão, Deus já tinha um propósito para Moisés. E aí quando Moisés cumpre o propósito, ele é um libertador e ele cumpre o propósito dele dentro do deserto. Eu tenho ouvido às vezes algumas pessoas, até alguns pastores, líderes falarem, e eu tenho uma linha de raciocínio um pouco diferente. Eu respeito a linha de raciocínio dessas pessoas, mas eu tenho uma linha de raciocínio um pouco diferente. Algumas pessoas dizem que Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra, porque Moisés já estava cansado, já era velho, e não teria condições físicas de entrar naquela terra para desfrutar daquilo que Deus tinha. Muito pelo contrário, você vai ver Moisés pedindo a Deus, dizendo: deixa eu entrar na terra, deixa eu viver esse período, deixa eu viver esse tempo. E Deus não permitiu que Moisés entrasse. É claro que Deus dá um porquê, dizendo
a questão da rocha, que Moisés feriu a rocha. Mas, querido, se você observar o texto, você lê, Moisés foi chamado para libertar. Então Moisés conseguiu cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Moisés liberta aquela geração, Moisés liberta aquele povo. E agora Moisés precisava sair de cena para que um outro propósito se cumprisse, que era o propósito de Josué. Moisés foi chamado para ser um libertador, mas Josué foi chamado para ser um conquistador. Então agora Moisés vai sair de cena porque cumpriu o seu propósito, e agora então Josué vai cumprir o seu propósito, sendo o libertador, o conquistador da terra prometida. Algumas pessoas dizem que João Batista não deveria ter morrido naquele momento, quando a sua cabeça foi cortada, quando a sua cabeça foi decapitada. Eu acredito que ele morreu cumprindo o seu propósito, ele morreu falando a verdade, sendo a voz para a qual ele veio para ser. Ele não podia deixar que a verdade ficasse oculta, ele não podia deixar que a verdade ficasse escondida. Então ele denuncia ali um adultério, e por causa dessa denúncia, por causa da verdade, ele tem a sua cabeça decapitada, ele tem a sua cabeça arrancada. Então eu acredito que João Batista cumpriu sim o seu propósito de vida, morreu falando a verdade. Sansão, algumas pessoas olham para Sansão e acreditam que Sansão não alcançou nem a sua salvação. Eu penso de maneira diferente quando eu leio o capítulo 11 aos Hebreus, que eu acredito que Paulo tenha escrito, né? Não existe um registro dizendo quem foi, mas eu acredito que pela leitura, eu acredito que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Então você vai ver que Sansão, ele está no capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé. Então Deus não colocaria um homem que não morreu para cumprir o propósito dele dentro de uma galeria de seus heróis. Sansão morreu cumprindo o propósito. O propósito para o qual Deus levantou Sansão era para que destruísse os filisteus, era para que acabasse com os filisteus. E quando você olha Sansão, ele está morrendo para cumprir o seu propósito. Pastor, mas Sansão cometeu suicídio? Não. Sansão, ele abraça uma coluna e ele destrói aquele templo, porque era um templo pagão, um templo que adorava o Deus Dagom. Então ele, naquele momento que Deus, o próprio Espírito Santo vem sobre ele, fortalece ele para que ele pudesse fazer isso. Jamais o Espírito Santo fortaleceria Sansão para que ele cometesse suicídio, e nunca isso iria acontecer. Mas a Bíblia diz que Deus fortalece Sansão. Ele abraça a coluna central do templo e ele vai derrubar aquele templo. E a Bíblia diz que Sansão matou muito mais na sua morte do que em vida. Jesus também morreu para cumprir o seu propósito. Jesus, ele entregou a sua vida para cumprir o seu propósito, para que eu e você estivéssemos aqui e tivéssemos vida, e vida em abundância. Então eu quero liberar essa palavra sobre a minha e sobre a tua vida nessa manhã, para te dizer o seguinte: o propósito nasceu antes de mim, o propósito nasceu antes de você, e você não pode viver essa vida sem cumprir o seu propósito. Você não é fruto de uma tabela mal planejada, você não é fruto de uma gravidez indesejada, você é fruto dos sonhos de Deus, você foi gerado em Deus. A palavra de Deus diz, querido, que antes que Jeremias fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já conhecia ele, Deus já desejava ele, e já tinha um propósito estabelecido para Jeremias. Então, antes dos seus pais sonharem com você, antes dos seus pais desejarem você, Deus já sonhava com você, Deus já tinha um propósito para você. A palavra de Deus nos diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, ou seja, antes de você existir, antes de você vir a essa terra, Deus já falava sobre você, Deus já sonhava com você, Deus já te conhecia, Deus já tinha um propósito estabelecido para mim e para você. Então, você precisa nesta manhã, se você ainda não descobriu, entender qual é o propósito para o qual você nasceu. Você nunca vai ser feliz nessa terra enquanto você não descobrir qual é o propósito para o qual você nasceu. E tem muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, vivendo fora do propósito de Deus. E são pessoas que são infelizes. Estão tendo sucesso em algo que Deus não chamou para ser. Uma das piores coisas que você pode ter é sucesso onde Deus não te chamou, onde Deus não te autorizou, onde Deus não te abençoou. Se você trabalhar muito, pastor, como assim? Me faz entender isso. Ter sucesso em algo que Deus não me aprovou. A Torre de Babel é um exemplo. Aqueles homens se reuniram
para construir algo que não agradava a Deus. Mas eles tinham uma autodisciplina, tinham um propósito, e eles estavam conseguindo cumprir aquele propósito se Deus não tivesse intervido naquele propósito deles. Então até mesmo aquilo que está fora do propósito de Deus, dependendo de como você fizer isso, você vai conseguir êxito. Mas isso não quer dizer que você vai ter sucesso, porque não, você vai ser feliz fazendo isso, porque você está fora dos propósitos e dos planos de Deus. Eu vou te explicar melhor o que é propósito nesta manhã. Pastor Elias, o que é propósito? Propósito é para qual você nasceu. Você nasceu. Agora você tem que fazer essa pergunta: por que que eu nasci? Para que eu nasci? Qual é o meu propósito de vida? Quando o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, no capítulo, se eu não me falha a memória, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas, Paulo vai a caminho de Damasco encontrar o seu propósito. Paulo nasceu para pregar o evangelho. Paulo nasceu para pregar para os gentios, para resgatar os gentios. Paulo vai escrever 70% do Novo Testamento. Então quando Paulo ele cai ali, ele tem uma visão de Cristo, Cristo fala com ele. Ali Paulo descobre qual era o seu propósito. E Paulo vai dizer no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Paulo estava dizendo o seguinte: estou morrendo vazio. Eu cumpri o propósito para o qual eu vim aqui na terra. Eu fico feliz quando eu encontro um homem chamado Neemias, que vivia como copeiro na casa do rei. Mas Neemias não tinha nascido para ser copeiro. Neemias tinha nascido para ser o reconstrutor dos muros, reconstruir os muros de Jerusalém e liderar aquele povo por um tempo. Então quando Jeremias, em um momento de crise daquele povo, ele descobre qual é o seu propósito, e ele vai trabalhar junto com esse povo, ele vai motivar esse povo, e vai influenciar esse povo, para restaurar os muros e as portas de Jerusalém. Ah, queridos, como é bom quando um homem e uma mulher descobrem qual é o seu propósito, o porquê que você nasceu. Então, o que é propósito? Propósito é aquilo que você faz, mesmo que ninguém pagasse você por isso. É aquilo que você faz que te traz alegria, que te traz felicidade, e que mesmo que alguém não lhe pagasse para você fazer, mesmo assim você faria. Eu tenho dificuldade com algumas pessoas, quando você encontra algumas pessoas que fizeram medicina, e você vai a um atendimento médico e você é muito maltratado. Aquela pessoa não foi chamada, o propósito de vida daquela pessoa não é ser um médico, não é ser um doutor ou uma doutora, um médico ou uma médica, não. Certamente está ali, ou talvez por causa do status, ou por causa do valor que se ganha do salário, ou porque os pais forçaram a barra para que aquela pessoa estivesse ali. Mas aquela pessoa não é feliz naquela profissão. Aquela pessoa, se não recebesse para fazer o que está fazendo, certamente não faria. Aquela pessoa, se encontrasse alguém enfermo, caído em algum lugar, certamente não daria atendimento para aquela pessoa. Então quando eu encontro um líder, um pastor, um pregador da palavra de Deus, que não prega se não for por dinheiro, eu não estou dizendo que é errado você ser abençoado por aquilo que você faz, pelos seus dons, pelos seus talentos, pelo seu chamado. O apóstolo Paulo diz que o obreiro, ele é digno do seu trabalho. Aquele que planta, ele precisa colher. Mas sabe, eu sou contra aquelas pessoas que, se não for pago. Há pouco tempo atrás eu tive uma dificuldade com um pastor que ministrou aqui em nossa igreja. Eu não quero aqui citar o nome, não quero criar constrangimento, mas queridos, ele veio aqui ministrar na nossa igreja e eu pedi para que o nosso tesoureiro pegasse a conta dele, para que fosse feito liberado uma oferta sobre a vida daquele pastor. Eu nunca convidei ninguém aqui para não abençoar a vida dessa pessoa. Eu tenho princípios, eu vivo por princípios, eu aprendi dessa maneira. Eu nunca vou chamar alguém para ministrar na nossa igreja que eu não libere sobre a vida dessa pessoa uma oferta dentro da nossa realidade, que não traga peso para a nossa igreja. Mas esse pastor deu uma febre, queridos, antes do dia combinado, já que ia receber a oferta, perguntando da oferta, qual valor que seria a oferta. Eu cortei a amizade com esse pastor. Esse pastor nunca mais ele prega na nossa igreja, ele nunca mais pisa nesse altar aqui, porque eu já percebi que esse pastor, ele não é movido pelo propósito, ele é movido por oferta, ele é movido por aquilo que a igreja pode fazer por ele.
Eu não fui chamado para esse tipo de coisa, e eu não me relaciono com esse tipo de pessoas, eu não me relaciono com esse tipo de líderes, eu me afasto desse tipo de líderes, porque o meu propósito, ele não tem preço. O propósito de que Deus colocou sobre a minha vida e sobre a tua vida, ninguém pode pagar, ninguém pode comprar o propósito que Deus colocou na minha vida e na sua vida. Se você vier aqui ministrar, pregar a palavra de Deus, eu vou liberar uma oferta dentro da sua vida, mas por mais que eu libere uma oferta sobre a tua vida, esse valor não vai cobrir o propósito de Deus na sua vida. Eu tenho uma preocupação com alguns cantores no nosso Brasil, que não se movem por propósito, se movem por agendas. Eu não sou contra, queridos. Tem pessoas que vivem o ministério de maneira integral. Deus está me levando por um outro caminho, não era o que eu tinha preparado nesta manhã, mas eu vou deixar Deus me conduzir para falar, porque com certeza Deus vai falar com alguém aqui nesta manhã. Tem pessoas que vivem de maneira integral. Hoje eu tenho da igreja Manassés Church, eu tenho uma parte de salário para abençoar a minha vida. Eu vivo de maneira integral para a igreja. Embora eu tenha outros negócios, eu tenho empresas, e o meu propósito no futuro é não ter essa oferta. Pelo contrário, é ofertar na igreja, é abençoar a igreja. E não que seja errado, porque isso é bíblico, tá? Não é errado pregadores, cantores receberem oferta e serem abençoados, certo? Serem abençoados. Eu não sou a favor de cobrar para pregar ou para cantar, mas também eu não sou a favor de pagar para cantar e para pregar, porque também tem uns pastores que são muito forgados, tá? Eles querem que você vá, eles querem que você pague a gasolina, querem que você pague o hotel, eles querem que você oferta na igreja dele para você pregar. Irmãos, todo homem e mulher de Deus que se preze, paga um preço de oração, leitura bíblica, vai fazer curso de teologia. Quem é da área do louvor vai fazer cursos, vai se dedicar a essa área. Então é justo que essa pessoa seja abençoada dentro da realidade da igreja que ele vai estar ministrando, sem um peso, tá? Então não venha me criticar dizendo que eu estou falando besteira aqui, que eu estou falando como que fala? Heresias aqui não, tá bom? Eu tenho base bíblica para dizer o que eu estou dizendo. Você tem todo o direito de ser abençoado, de receber ofertas, mas não se mova por isso, porque um dia Deus vai te cobrar, certo? Alguém liga para mim e diga: Pastor Elias, o senhor vem ministrar na nossa igreja? Eu vou ministrar na igreja daquela pessoa, certo? Se eu não for, eu vou onde eu sou convidado e volto onde eu sou bem recebido. Se eu for naquela igreja e o pastor fizer pouco caso de mim, eu não preciso voltar lá mais. Mas eu não vou estipular um valor de oferta para poder ministrar naquela igreja, porque eu posso ser peso para aquela igreja. Mas se for liberada uma oferta sobre a minha vida, eu vou receber aquela semente com muito amor, com muito carinho. E assim eu tenho feito, dessa maneira eu tenho feito. E nós temos criado várias escolas aqui dentro da igreja, que estarão ativas logo após a pandemia. Escola de louvor, escola de discipulado, escola de células, escola de líderes, onde nós queremos passar essa visão para os nossos filhos espirituais. Porque eu entendo que a Manassés Church, ela é um útero espiritual. E nós vamos exportar avivamento de Ribeirão para outros países. Nós vamos liberar avivamentos daqui de Ribeirão para outras cidades, para outros estados do Brasil. Então, muitos pregadores sairão de dentro desta igreja para viajar lugares inimagináveis. Muitos cantores, muitos homens e mulheres de Deus, muitas bandas serão formadas aqui dentro, mas tudo dentro de um propósito. Eu não quero criar filhos rebeldes que vão dar problema lá na frente, que vão envergonhar o nome do Senhor Jesus lá na frente. Não, de maneira nenhuma. Então, nós queremos filhos bem criados, bem ensinados, bem discipulados, que quando disser de onde você é, olha, eu congrego com o pastor Elias, eu sou da igreja Manassés Church, a pessoa já vai saber com quem é que está lidando, já vai saber qual é o propósito de vida ao qual você tem, certo? Então eu tenho dificuldade quando você convida algumas pessoas, às vezes até dentro do ministério, para congregar aqui, e aquela pessoa, a primeira pergunta que faz é: o que o senhor vai pagar para mim? Ou seja, o dinheiro, o valor está à frente do propósito. O dinheiro é a consequência do seu propósito. Se você estiver... Grave isso daqui, querido, grave isso daqui, porque isso aqui vai resumir tudo que eu já falei para você até agora. Se você estiver cumprindo o propósito de Deus, todo o recurso de Deus para a sua vida está escondido dentro do seu propósito. Eu vou repetir.
todo o dinheiro, todo o recurso que você precisa está escondido dentro do seu propósito. Quando você começa a cumprir o seu propósito, Deus vai levantar homens, mulheres, pessoas para suprir todas as suas necessidades. Virão provisões de todos os cantos, de todos os lados, para que você cumpra o seu propósito na terra. Deus jamais ia colocar você dentro de um propósito e não dar a provisão necessária para você cumprir o seu propósito. Deus seria injusto e Deus não seria Deus. Não é esse Deus que eu sirvo, não é esse Deus que eu adoro. Eu adoro um Deus de provisão, que se você estiver cumprindo o seu propósito, seja pregando, cantando, liderando, em qualquer área da igreja, a provisão de Deus vai chegar da sua vida. Não se preocupe com isso. Vai cumprindo o seu propósito. Vai fazendo o seu propósito. Eu encontro um homem chamado Jacó que sai de casa com um cajado, um pedaço de pão e uma botija de azeite. No meio do caminho, ele faz um altar para o Senhor com azeite, ele termina de comer o seu pão e ele está apenas com um cajado. E ele vai para a casa de Labão e ele é enganado por muitas vezes. Pelo menos 10 vezes Labão enganou ele, mudando o seu salário. Mas a Bíblia diz que depois de 20 anos ele sai de lá rico, farto em todas as áreas da sua vida. Eu vejo um jovem chamado José, de 17 anos, estamos estudando sobre ele nas segundas-feiras. Ele é vendido como escravo pelos seus irmãos e ele vai sem nada, até mesmo sem a sua túnica, somente com as roupas de baixo. E ele chega no Egito sem nenhuma provisão financeira, sem nem mesmo uma roupa boa para se vestir. Mas a Bíblia diz, queridos, que depois de um tempo naquele lugar, depois de 13 anos de sofrimento, ele se torna governador do Egito e um dos homens mais relevantes naquele lugar. Por quê? Porque Deus estava com ele. Se você estiver cumprindo o propósito de Deus, toda a provisão de Deus virá sobre a tua vida. Deus não vai pagar uma conta que não é dele. Deus não vai prover você naquilo que ele não te chamou você para fazer. Se você estiver fora do caminho, fora do centro da vontade de Deus, você vai ter que correr atrás de recursos. Você vai ter que gerar os seus próprios recursos e talvez você não consiga. Mas se você estiver dentro do propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, os recursos virão de todos os lugares para abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Então descanse em Deus, vai cumprir o seu chamado, vai cumprir o seu propósito, porque Deus está cuidando daqueles que estão debaixo e dentro de um propósito divino. Olha o que ele diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Querido, Deus supriu todas as necessidades de Elias, de Jeremias, Daniel na Babilônia, o ministério de Jesus, a provisão. A Bíblia diz que mulheres sustentavam o ministério de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha homens influentes do seu ministério. Porque tem uns religiosos aí que diz que o pastor não pode ter amizade com o empresário, né? Que você não pode ter amizade com o empresário. Que isso, irmão, pelo amor de Deus. Jesus tinha empresários que sustentavam o seu ministério. José de Arimateia emprestou um túmulo novo. Você não tem noção do preço que era um túmulo. Nós estivemos lá, estivemos em Israel o mês passado. A guia Judite, né, uma judia, explicou para nós tudo essa questão. Um túmulo naquele tempo, um túmulo novo, era muito, mas muito caro. Quando a Bíblia diz que era um túmulo novo, é porque ninguém tinha sido enterrado naquele lugar. Ninguém tinha sido colocado. E uma pessoa financeiramente não tem um potencial financeiro, jamais poderia pagar um túmulo. Mas já havia uma profecia de que Cristo precisaria passar por isso. Então Deus precisava levantar um homem que tivesse dinheiro. Nicodemos, um homem que tinha dinheiro, que também fazia parte, eram discípulos de Jesus, não eram como os apóstolos que caminhavam dia e noite com Jesus, mas eram homens que se encontravam, alguns de maneira oculta com Jesus, mas que lá, Maria, Marta e Lázaro, a casa deles era um hotel particular de Jesus, eles abençoavam o ministério de Jesus. Os barcos do pai de Tiago e de João, tinha uma frota de barco à disposição de Jesus. Então, queridos, não é que é errado, só precisa entender qual é o seu propósito. Aonde é que está o seu coração? Qual é
a motivação do seu coração. Por que você é movido pelo propósito? Você é movido pelo dinheiro? Você é movido pela fama? Você é movido por quê? Se você é o que Deus pesa é a motivação é a motivação do seu coração. Então, nesta manhã, o Senhor está sondando o meu e o teu coração. Se você não está vivendo dentro do propósito de Deus, eu te convido a entrar dentro do propósito de Deus. Se você ainda não descobriu o propósito de Deus, eu te convido nessa manhã a entrar no centro da vontade de Deus. Talvez você está dizendo o seguinte: Deus, por que eu não sou abençoado? Por que está faltando tanta coisa na minha vida? Talvez seja simplesmente porque você está fora do propósito de Deus. Queridos, Deus não vai patrocinar algo que Ele não te deu. Deus não vai patrocinar um sonho que não foi Ele que colocou dentro de você. Deus não vai patrocinar um sonho seu que não inclua outras pessoas, para o seu próprio ego, para suas próprias vontades, para os seus próprios desejos. Deus jamais vai fazer isso. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, para que você quer pregar? Para a glória de Deus. Por que você quer cantar? Para a glória de Deus. Por que você quer liderar? Para a glória de Deus. Por que você quer viajar ao Brasil? Para a glória de Deus. Por que você quer viajar às nações? Para a glória de Deus. Para que você quer distribuir marmitas para moradores em condições de rua? É só para aparecer na foto, irmãos? Não estou dizendo que seja... Grave isso aqui, coloque amor no que eu vou dizer. Tem muitas pessoas, inclusive pastores e igrejas, fazendo desse momento agora um momento para divulgação. Dá com a mão, mas mostra com a outra. Não que não possa ser divulgado, mas tem que tomar muito cuidado. Porque você dá para a pessoa, mas depois tira uma foto, mostra que você está tirando foto, mostra que você está doando. Você já está recebendo o seu galardão aqui na terra, você não vai receber lá no céu de Deus. Você quer ser reconhecido pelo homem ou por Deus? Cuidado quando você for doar alguma coisa, para não expor isso. Para não colocar nas redes sociais. Existe um limite. Posso colocar, pastor? Pode. Mas existe um limite para que você possa fazer isso. Então tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Não faça para a sua glória. Não faça para a glória do homem, para o seu reconhecimento próprio. Mas faça para a glória de Deus. E a minha oração é para que você descubra nessa manhã o seu propósito de vida. Porque dentro dessa pandemia, dentro dessa quarentena, se você descobrir o seu propósito, você vai ser sacudido por Deus como você nunca foi. Os recursos de Deus vão chegar sobre a sua vida como nunca chegaram antes. Esses dias, alguém chegou para mim e para minha esposa e disse: pastor, tem alguém aqui da igreja, um líder aqui da igreja, que eu não quero falar o nome, que a pessoa diz o seguinte: como é que o pastor Elias está conseguindo lidar com essa situação em meio a essa pandemia? Como é que o pastor Elias está conseguindo manter toda aquela estrutura? Como que o pastor Elias está conseguindo? Parece que está sempre sorrindo, está sempre brincando, postando foto na internet com a família, sempre sorrindo, sempre brincando. Primeiro, querido, primeira coisa, não sou eu sozinho. Nós temos uma equipe, nós temos uma família chamada Manassés Church. Ninguém faz nada sozinho. Não se trata do pastor Elias, se trata de uma igreja, de um corpo, onde eu faço parte desse corpo e eu lidero esse corpo com a graça de Deus. Não sou melhor do que ninguém, só tenho mais responsabilidade do que os outros nas decisões. Então, existem filhos por trás de tudo isso daqui que têm abençoado, têm dizimado, têm ofertado, que têm vindo aqui saber como que o pastor está, têm ligado para saber como é que o pastor está, têm dado recados, pastor, não desista, pastor, vamos para cima, pastor, isso vai passar. Queridos, eu também sou humano, eu também preciso de ouvir você, eu preciso de oração, eu também preciso de pessoas dizendo que vai dar certo, eu também preciso de pessoas positivas do meu lado. Então não se trata só de mim, se trata de um corpo, se trata de uma igreja, se trata de uma família que nesse momento está parada para assistir o culto, para ouvir a palavra, para prestigiar o louvor, para prestigiar a palavra que está sendo ministrada aqui, entendendo que não é de homem, esse louvor não é de homem, essa palavra não é de homem, mas flui do coração de Deus e que vai alimentar a sua vida. Não tem desprezado aquilo que Deus tem feito, porque tem pessoas que congregam aqui, mas desprezam aquilo que Deus está fazendo aqui. E você não descobriu o seu propósito ainda, e provavelmente você está fora do propósito de Deus.
E quando você está fora do propósito de Deus, você sofre e faz as pessoas que estão próximas de você também sofrer. Jonas estava dentro de um navio e estava fora do propósito de Deus. Toda aquela tripulação ia afundar em um mar bravio, porque Jonas estava fora do propósito de Deus. Então, quando você está fora do propósito de Deus, sua família sofre, seus pais sofrem, a sua igreja sofre, o seu bairro sofre, sua cidade sofre, o seu país sofre. Então eu te convido a entrar dentro do propósito de Deus. Primeiro, então, não sou sozinho, tem uma equipe. Você está vendo eu ministrar aqui, mas existe pessoas aqui à minha esquerda, existe uma equipe de músicos aqui atrás, orando, intercedendo, esperando, já cantaram, esperando para fazer o louvor final. Então, o pastor Elias não está sozinho nessa. Eles não me abandonaram nesse momento de crise, pelo contrário, nos juntamos ainda mais, nos fortalecemos ainda mais. Essas pessoas não se esconderam, não entraram dentro de uma caverna e disseram o seguinte: vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se o pastor Elias vai suportar. Querido, não se trata só de mim, tá? Existem várias pessoas aqui de mãos dadas, unidos por um propósito, que não vai deixar que as portas do inferno prevaleçam contra a sua igreja. E segundo, eu tenho certeza absoluta que eu estou vivendo o propósito de Deus. Eu nasci para ser pastor, eu fui chamado para ser pastor, eu nasci para esse propósito, eu nasci para liderar, eu nasci para formar líderes, eu não titubio, eu não tenho dúvida disso. E nesse momento tão difícil, eu nunca, como pastor, como líder, na igreja, eu nunca vivi um momento tão difícil como nós estamos vivendo. Só que eu nunca vivi tanto a provisão de Deus como estamos vivendo nesse momento. Eu sempre vi Deus agir, eu sempre vi Deus fazer, mas eu nunca vi Deus fazer da maneira que Ele está fazendo. Eu nunca vi Deus prover da maneira que Ele está provendo. A cada dia Deus tem me surpreendido, e tem surpreendido pessoas também, porque eu tenho ouvido o testemunho de pessoas que têm falado. Então Deus tem cuidado de nós, porque nós estamos envolvidos em um propósito, e algumas pessoas estão torcendo para descer, para cair, mas olha aqui, essa palavra liberada pelo pastor Elias, e por toda a família Manassés Church. A Bíblia diz que Neemias estava em cima, vamos trazer para o contexto atual. Neemias estava em cima do andaime, cheio de massa, cheio de concreto do lado, com a colher na mão, fazendo o reboco, enchendo o muro, construindo o muro, e alguém chega e diz: Neemias, desce, estão te chamando para um café, estão te chamando para uma reunião. Aí Neemias responde e diz: eu não posso descer, eu estou envolvido em uma grande obra, e eu não posso e eu não vou descer. Ou seja, eu não vou abrir mão daquilo que Deus me chamou para fazer. A Bíblia, a Bíblia diz, querido, que enquanto Jesus estava na cruz, cumprindo o seu propósito, porque Jesus veio para morrer. Jesus veio para morrer na cruz. Não adianta ficar com dó de Jesus. Jesus não precisa de dó, não precisa defender Jesus. Jesus veio para morrer na cruz. Ele tinha que morrer na cruz para que pudesse ressuscitar, para que eu e você estivéssemos aqui. Então Jesus está na cruz, prego na mão direita, prego na mão esquerda, coroa de espinho, prego nos pés, e algumas pessoas lá embaixo dizendo: desce daí, salvou a tantos e não salva a ti mesmo. Desce da cruz. Vamos ver se você realmente é filho de Deus. Vamos ver se realmente você tem poder. Desce dessa cruz. Mas se Jesus descesse da cruz, o propósito não seria cumprido. Jesus não desce da cruz. Ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tetelestai, totalmente pago. Ele estava dizendo: o propósito foi cumprido. Eu vim para morrer, Pai, e eu estou morrendo pelos filhos que serão gerados. Eu era o unigênito, agora eu me torno primogênito, porque milhares de filhos de Deus serão gerados na terra. Muitos estão querendo que eu e você desista. Tem muitas pessoas torcendo para que eu e você desista do nosso chamado e do nosso ministério. Mas nós vamos declarar de maneira pública aqui nessa manhã: nós não vamos desistir, nós não vamos descer, nós vamos morrer cumprindo o nosso propósito.
E um dia vamos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé, mas o meu propósito foi cumprido. Com dinheiro ou sem dinheiro, o meu propósito vai ser cumprido. Com o templo aberto ou templo fechado, o nosso propósito será cumprido. Eu quero chamar o grupo de louvor para cumprir o propósito deles nesta manhã. Eu já cumpri o meu propósito nesta manhã, que era liberar essa palavra sobre a tua vida. Queridos, muitas coisas que eu preparei, eu não preguei nessa manhã. E a maioria das coisas que eu não preparei, eu preguei. O Espírito Santo falou através da minha boca. Entenda que Deus está falando comigo, entenda que Deus está falando com você. Talvez o sofrimento que você está tendo é porque está fora do propósito de Deus. O salmista Davi diz o seguinte: eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Mas tem pessoas que estão dentro da igreja e estão vivendo um período de morte, de luto, de tristeza, de miséria. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para a vida, Deus te chamou para a abundância. Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça. Deus não te chamou para estar embaixo, Deus te chamou para estar em cima. Deus te chamou, Deus me chamou para viver o melhor dessa terra. E se nós não estamos vivendo, o problema não está com Deus. É porque não cumprimos princípios, é porque não obedecemos a Deus, é porque estamos fora do propósito de Deus. Então neste domingo, dia 17 de maio, enquanto os meninos adoram, você na sua casa, você vai dizer: Deus, eu quero descobrir o meu propósito nesta manhã. Deus, eu não quero viver mais fora da tua presença, eu não quero viver mais fora daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Ainda que eu morra como Sansão morreu. Irmãos, fazia sentido Sansão viver daquele jeito que ele estava vivendo, escravo nas mãos dos filisteus, os 2 olhos arrancados, fazendo o serviço que os bois faziam, rodando o moinho. Que graça tinha a vida de Sansão. Alguém que foi chamado para ser um libertador estava vivendo como escravo dos filisteus. E sabe o que me entristece nessa manhã? É que tem muitos homens e mulheres de Deus que foram chamados para serem libertadores, estão vivendo como escravos dos filisteus, estão vivendo como escravos do diabo. Que vida é essa que você está vivendo? Não vale a pena viver essa vida. Então Sansão pensa o seguinte: se for para mim viver essa vida, eu prefiro morrer e cumprir o meu propósito. Então Sansão abraça aquela coluna e ele derruba. E a casa do diabo caiu naquele dia. Literalmente a casa do diabo caiu naquele dia, porque Sansão resolveu cumprir o seu propósito. Sansão matou mais pessoas na sua morte do que em vida. Eu quero profetizar que a casa do diabo vai cair nesta manhã. Eu vou repetir, se você quiser postar isso daí nas suas redes sociais. A casa do diabo vai cair nesta manhã, porque na hora que você entrar dentro do propósito de Deus, ainda nesta manhã, a Bíblia diz que quando Jonas foi jogado no mar, a tempestade se acalmou. Porque quando Jonas foi jogado no mar, ele disse: agora eu vou morrer, mas eu vou voltar para o centro da vontade de Deus, para a obediência de Deus. Então Deus envia um grande peixe, pega Jonas e leva Jonas até o propósito para o qual ele tinha sido chamado. Querido, alguém pergunta para mim e diz: pastor, o senhor tem medo de morrer? Não, claro que não. Mas o senhor quer morrer? Não, não quero. É diferente, eu tenho muita promessa para se cumprir. Mas medo de morrer eu não tenho. Sabe por quê?